E aí pessoal, sou o Nerd Negro chegando mais uma vez no canal, falando com vocês aí, trazendo hoje o tema Teologando e respondendo a pergunta assim, uma amiga nossa, Thaís, que nos fez uma pergunta assim de quem foi Lilith, relacionada assim com os textos escritos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde nos fala ali que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, e depois só faz a alusão ali, vamos dizer assim, à pessoa de Eva, no capítulo de número 2. O pessoal cria, às vezes, muitos erros bíblicos aí assim, dizendo que Deus havia criado primeiramente uma primeira mulher para Adão, no capítulo 1, e após essa mulher haver se rebelado contra Adão, no capítulo 2 ele faz Eva de uma outra forma. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa visão aí, tá ok? Pode falar. Então vamos ver o seguinte, primeiramente, eles fazem muito essa alusão ao texto bíblico que está lá em Isaías 34, versículo 14, onde nos fala ali assim sobre a pessoa de Lilith, né? Algumas traduções trazem essa versão como o nome de a bruxa do deserto, né? Tal, lugar de morada de demônios. Então veja bem, Lilith, na história ela aparece como um demônio noturno que na crença tradicional judaica e na crença islâmica também é tratado como a primeira mulher do personagem bíblico Adão, tá bom? Então o que acontece? Vale a pena lembrar apenas que a Bíblia só faz uma menção no nome de Lilith e se dá no livro de Isaías, como eu já falei, né? A Bíblia King James diz assim: animais noturnos se encontrarão com hienas, bodes selvagens clamarão um ao outro, e Lilith, criaturas noturnas, pousarão ali e encontrarão descanso. A Bíblia de Jerusalém já diz o seguinte: os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, e sátiros chamarão os seus companheiros, e ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Nas traduções mais recentes da Bíblia, que é no caso da Bíblia de João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: a palavra Lilith é substituída por demônio ou bruxa do deserto, e em outras versões mais recentes ainda está sendo traduzida por fantasma. Então o que acontece? Primeiramente, vamos entender que quando foi escrito ali o livro de Isaías, o povo de Israel naquele momento estava passando ali assim pelo convívio ali assim com os babilônicos, né? Convívio ali assim com aqueles povos que adoravam uma deusa chamada Lilith, tá? Que era uma deusa ali assim que automaticamente era uma deusa que era relacionada com as coisas noturnas, onde havia ali assim sacrifícios de sangue para ela, e aonde as pessoas ali tinham essa questão. Os rabínicos judaicos, eles começaram a escrever um monte de livros. Esses livros são chamados de livros apócrifos. O que significa livros apócrifos? Livros apócrifos são os livros que não têm inspiração divina. São livros que foram escritos por homens para explicar alguns contextos históricos que aconteceram. Então, nos livros apócrifos, gente, você vai achar muitas heresias. Nos livros apócrifos você vai achar muita coisa que não tem fundamento espiritual. Então o que acontece? Eram pensamentos de ditos judaicos, eram pensamentos de ditos suméricos, eram pensamentos comuns àquele tempo, tá ok? Então pensamentos que eles tinham, né, vamos dizer assim, de senso comum. Como hoje nós temos as nossas lendas urbanas, naquele tempo eles também tinham as lendas urbanas dele. E claro, toda a história que era passada de pai para filho, contada, muitas vezes de boca a boca, sempre crescia um pouco mais, e ali viam esses erros ali, né? Vale a pena lembrar que esse nome Lilith só é lembrado apenas uma vez aí na Bíblia Sagrada, né? Lilith, a palavra Lilith significa literalmente noite. Mais tarde a tradição hebraica, repito, muito tardiamente fala dela como a primeira esposa de Adão, que voou para se tornar um demônio, como um monstro lendário que raptava e matava as crianças recém-nascidas, ou como um demônio contra quem se recorria a magias para poder expulsá-la da casa dos homens, para que ela não trouxesse desgraças, tá? Então o que acontece? Diz que Lilith se tornou um demônio porque ela questionou a autoridade de Adão. Diz que quando Deus criou o homem e a mulher, criou do mesmo barro. E aí ela falou assim: por que eu vou me deitar embaixo de você e eu vou me abrir para você e vou deixar você entrar dentro do meu corpo ou ser dominada por você?
sendo que eu fui feita igualmente com você, fui feita do mesmo pó, né? E ela pegou e clamou ali assim, acabou reclamando com Adão, né? E começou a brigar ali entre eles, e ela decidiu abandonar o Éden. E diz que naquele tempo, isso é uma lenda judaica, tá, gente? Dizem nessa lenda o seguinte, que o nome de Deus não poderia ser pronunciado. E a primeira pessoa que conseguiu pronunciar o nome de Deus foi Lilith. E quando ela pronunciou, naquele momento cresceu asas nela e ela fugiu do jardim do Éden, quebrando assim a submissão. Conta essa lenda ainda que Adão, solitário e muito triste, né, porque ela poderia ter fugido, clamou a Deus dizendo: ó soberano do universo, a mulher que você me deu fugiu. E então Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. O nome desses anjos, nessa literatura, diz que chamava-se Sanvi, Sansavi e Sanmenjalaf. O nome de tais anjos ainda integram o folclore europeu. E em muitas lendas europeias você vai encontrar o nome desses anjos. E muitas pessoas até hoje ainda penduram placas na porta das suas casas com o nome desses anjos para afastar o que eles chamam de espírito de Lilith, porque ficou dentro da cultura ali daquelas regiões, tá ok? Ou seja, os anjos Sanvi, Sansavi e Sanmenjalaf voltaram então dizendo que Lilith havia se recusado a voltar para o jardim do Éden. Foi quando Deus fez outra mulher para Adão, desta vez retirando da sua costela, para não correr o risco de que esta também se rebelasse contra ele, né? E ali nasceu essa questão então. Então foi o que foi falado, e alguns dizem que foi ensinado desta forma para que as mulheres não quisessem tomar o lugar dos homens. Aí naquele tempo, como era uma sociedade totalmente patriarcal, falavam isso para as mulheres se sentirem sempre submissas, né? Alguns textos rabínicos afirmam que a serpente que tentou Eva no paraíso era na verdade Lilith, que tinha ali, vamos dizer assim, que a partir do momento que ela fugiu do Éden, ela criou asas, e tinha um corpo ali assim, meio reptiliano, tá ok? Foi uma das formas que ela adotou, e ela começou a falar com Eva. Tá aí o porquê que Eva não se assustou quando viu a serpente falando. Por quê? Porque a serpente tinha um rosto de mulher, né? Tinha um cabelo longo, era muito bonita, de acordo com as histórias rabínicas e com os textos aí assim, que são relacionados a isso, com os livros que são relacionados dessa forma. Alguns explicam que a serpente falava e tinham asas, uns falam que ela voava e outros falam que elas tinham patas. Isso vai variar de acordo com a cultura de cada região, tá, pessoal? Então o que acontece? A imagem de Lilith, sob o nome de Lilitu, apareceu primeiramente representado com uma categoria de demônios ou espírito dos ventos e tormentas na Suméria há 3.000 anos antes de Cristo. E muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith somente por volta de 700 do ano antes de Cristo, ok? Na Suméria e na antiga Babilônia, ela ao mesmo tempo era cultuada e era identificada como demônios ou espíritos malignos, e seu símbolo era a lua, pois assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e de fases ruins. Alguns estudiosos assimilam ela às várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis, devido ao sincretismo de outras crenças, tá ok? Daí nós podemos tirar o seguinte: alguns dizem também que a mesma Lilith é a famosa deusa Astorath, que era a deusa que era cultuada ali pelos profetas de Baal também. Quando Elias vai para o Monte Carmelo e vai ali falar com os profetas, nós vemos os profetas de Baal e 450 profetas de Astorath, que na verdade também eram os profetas da deusa Lua, e muitos dizem que era o profeta da deusa Lilith, que era chamado de Lilith em outro local, tá ok? Então nós vemos isso aí. Veja bem, então esse negócio de que Adão teve 2 esposas, isso é apenas um conto judaico, isso é apenas uma história que foi passado dentro da cultura de várias nações e não tem fundamento bíblico. Isso criou-se, na verdade, dentro dos textos que foram se fazendo, dos livros apócrifos, e o livro de Zorar, o livro que conta aí essa história que foi se repercutindo e falando. E dentro disso aí você vai ter muitos outros livros apócrifos, gente, que não entraram na Bíblia Sagrada. Por exemplo,
o livro, a Carta de Aristeia, a Carta de Jubileus, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Enoque, o livro da Ascensão de Moisés, o livro da Ascensão de Isaías, o Apocalipse de Baruque, né? Os livros sibílicos também, que foi feito no começo da era cristã, e também os documentos da época de Damasco, que constam no ano 200 a.C. Fico por aí. Essa então é a explicação desse texto. Se você gostou, repercute e passa para os amigos, né? Então faz. Nos ajude aí no canal, dê o seu likezinho de gostei, façam novas perguntas.